Então vamos lá. Bom, só deixando avisado, né, que no início quero já deixar claro algumas coisas. Como eu falei antes no vídeo, eu estou usando o tablet, então a voz é um pouco diferente. Eu não sei se o Anderson ele vai mudar um pouco a voz, mas não tem problema não. É por isso que a minha voz ela tá diferente, que eu tô no tablet, que ele é mais fácil assim de estar mostrando. Acho que fica mais claro, né? A minha preocupação é fazer você entender o que eu estou falando. Então, mas tá saindo a voz. Se a voz é diferente porque é no tablet. Então vamos lá, sem perca de tempo, vamos lá. A história do ensino escolar no Brasil, como que aconteceu isso? Vamos lá na sua origem. Ensino escolar brasileiro, né? Uma breve introdução. O Brasil ainda, ele continua com realidade e contexto diferente, né? Ele difere de modelo de educação. Nós vemos que a educação brasileira hoje ainda tem aquele efeito de classicista. O que é isso? Efeitos de classe. Prioriza a classe dos ricos, né? Prioriza ali, valoriza, prioriza a classe dos ricos e ainda não valoriza adequadamente a classes populares, dos pobres, dos médios, né? Então ainda existe essa essência, essa marca que perdura até o dia de hoje. Ainda tem o Brasil ele é extenso, um território muito grande, então cada região tem as suas características. Porém, ainda há uma educação brasileira, um ensino brasileiro, escolar brasileiro, que é muito deficiente ainda, está longe ainda do seu ideal, né? Então nós vemos que aquela marca que veio desde a época colonial ainda nos persegue. Que marca que é essa? É a marca assim de ter um ensino de qualidade para os mais ricos e um ensino de péssima qualidade para as classes populares. Ainda existe aquela questão do rico e do pobre, né? Que marca toda a história brasileira, né, no âmbito educacional. Ainda marca hoje, ainda está muito deficiente o ensino brasileiro, embora mudou muito, é claro, assim, deu seus passos, né, continua dando os seus passos, passos lentos, mas está dando. É claro que não é igual na época colonial, né, claro, mas deu seus passos, mas os passos largos, mas ainda não atingiu o seu objetivo como ensino realmente, né, para que a população ela tenha um ensino realmente de qualidade. Ainda não chegou nesse patrão, que é o básico. Isso daí é o dever de cada ordem, cada governo, é o dever dele priorizar o ensino para o seu povo, né? Esse é o dever. Eu estou falando de metas para o ensino básico, um ensino que cada governante tem que ofertar para o seu povo. Nós não chegamos ainda nem no nível básico, né? Você vê que nosso ensino brasileiro ele está muito deficiente ainda. Vamos lá? Por que aconteceu isso? Olha lá. Ensino durante o período colonial. Veio as companhias de Jesus. Companhia de Jesus é aquela companhia, né, que aconteceu na época de Lutero, que o Lutero ali, ele fez aquela revolução ali, que os padres estavam fazendo da igreja um comércio, e nós conhecemos a história toda. Aconteceu a reforma protestante, e aí a igreja católica começou a perder fiéis, e aí a igreja resolveu fazer a Companhia de Jesus, os jesuítas, com o objetivo de ir para as nações, para as regiões e nações também, para evangelizar, catequizar, né? Ali impregnar a religião católica. Então eles tiveram essa ideia, né, de ali fazer os missionários, ir para as regiões e catequizar, ou seja, fazer das pessoas católicos, né? Então, e esses jesuítas chegou no Brasil com aquelas ideias, né, de catequizar os índios. Foi a primeira escola, os primeiros professores que chegaram aqui no Brasil com o objetivo de
catequizar os índios, de colonizar, né? E nisso os portugueses já estavam aqui, e ali a Companhia de Jesus foi uma ferramenta muito preciosa para os colonizadores, porque aí eles começaram, através dos jesuítas, a aprender a língua dos índios, começou a se estabelecer escolas jesuíticas aqui, foi muito fácil, né, para o governo ali, na época, Portugal, extrair as riquezas brasileiras. E ali os jesuítas começaram as primeiras escolas, aquelas escolas de alfabetização, aquela escola precária, mas isso se desenvolveu muito, né? Começou aquela escola mais para obedecer o seu senhor, né? Aquela escola como se fosse assim, uma escola de profissões, né? É uma escola assim para aprender o idioma do branco, vamos dizer assim, e para poder trabalhar para ele. É uma questão assim de aprender para trabalhar, né? Então não tinha assim aquele vínculo educacional, aquele vínculo de educação esclarecedora, não tinha nada disso não, né? Vamos lá, o ensino no período imperial. Nós sabemos que ali a família real, ela saiu de Portugal e veio para o Brasil. Por que ela fez isso, hein? É porque Napoleão Bonaparte, nessa época, estava dominando ali a Europa e falou assim, agora eu vou pedir a cabeça do rei de Portugal. Aí eles vieram para Portugal, a família real falou assim, que? Sai fora, eu vou lá pro Brasil. Eles não queriam vir pro Brasil, porque aqui é quente, aqui é uma outra região, um outro idioma, aqui não tinha nenhuma cidade pré-estabelecida, que era um centro muito rural, era um centro exploratório, na verdade, né? Então a família real não queria vir aqui para o Brasil, mas foi para o Brasil de uma forma forçada, né? Senão morria lá. Em vez de morrer em Portugal, vou vir para o Brasil, é claro, né? E aí, chegando no Brasil, mas aqui a gente tem que fazer uma das primeiras coisas, a gente tem que fazer um centro escolar. E aí a gente tem que fazer uma universidade, mas essa universidade não é para os pobres não, essa universidade é para gente, para elite, para nossos compatriotas, o duque, duquesa ali, meu genro, minha nora, tá, a gente vai fazer para gente, o povo não, a gente pode até pensar em fazer o povo, mas é para trabalhar para nós, entender a nossa língua, para entender o que eu tô falando, o que significa aquela máquina, o que significa aquele arado, entendeu? É só para entender a gente e trabalhar pra gente, mas a escola nata mesmo é só pra gente, né? E para aqueles ricões, coronéis, donos de engenhos, daí pode. E começou assim, a primeira Constituição em 1824. A instrução da escola primária é gratuita a todos os cidadãos, mas esses cidadãos aqui, como eu falei, é só os portugueses, a elite ali, e os senhores de engenho, os capitães, generais, só a nata da sociedade, né? E depois, em 1827, ele determinou a escola das primeiras letras em lugares e vilas, mas isso daí era para o povo pobre daqui. Só que era para aprender as primeiras letras, como eu falei, é para entender a minha língua, saber o nome da ferramenta, saber se comunicar para poder trabalhar. Apenas isso. Vamos lá. Agora nós vamos no contexto da Primeira República, 1889, 1930. Tempo conturbado, né? Nós sabemos que Marechal Deodoro era tipo uma pessoa que ali era um amigo do Dom Pedro II, né? Deu uma rasteira no Dom Pedro II e se proclamou primeiro presidente da República. Olha, eu vou falar a verdade, ele era amigo do Dom Pedro II, mas Dom Pedro II estava velho e ali estava doente e tal, né? E o Brasil estava em frangalhos, né? Estava destruído por causa da Guerra do Paraguai. Nós sabemos da história da Guerra do Paraguai, 3 países, Brasil, Argentina e Uruguai, contra um país, o Paraguai. Durou 5 anos essa guerra, e no final de 5 anos o governo do Paraguai ele morre, né? E aí o Brasil ficou em destruição, e aí foi que o Marechal Deodoro falou, rapaz, esse negócio de monarquia não vira não, vamos
nos organizar entre os militares aqui, vamos sair fora desse Dom Pedro II e vamos proclamar a República. A República era muito nova na época, tinha começado lá na Revolução Inglesa, né? Depois a Revolução Francesa, espalhado o mundo todo. O Marechal Deodoro e a equipe dele não sabia nem o que era direito à república. E eles não sabiam o que era governar um país. E o país estava destruído, né? Que a guerra durante 5 anos destruiu o Brasil. Estava destruído. Era miséria total. E a educação? Vixe, a educação continuou do mesmo jeito, né? A educação boa para a elite, a educação ruim para o pobre, né? Então continuou do mesmo jeito. E também na questão política nesse período, não vou entrar mais nesse detalhe, a questão política foi uma coisa lastimável, foi ridículo, né? E, nossa, foi muito ruim os primeiros anos da República. Apesar, a gente vê porque começou pelo golpe, né? Vamos ser mais rápido, o tempo aqui não nos permite. Cara, eu queria falar mais coisa, mas não vai dar tempo. Então, de 1889 até 1930, a educação ela continua a mesma coisa. Teve as suas revoluções, teve as suas inovações, mas continua a mesma coisa. Educação boa para rico, educação ruim para pobre, né? Foi essa mesma coisa. Mas aí havia uma questão, os políticos da época, principalmente em 1917, eles queriam muito mais o eleitorado que votasse neles. Eles estavam preocupados com votos, né? Então eles estavam preocupados e votos para saber. Votar tem que saber ler e escrever. Então aí eles começaram a preocupar com a educação brasileira por causa de voto, por causa, né, do âmbito político. Eles queriam mais votos, né? Seria interessante. Então eles começaram uns movimentos educacionais em prol da população saber ler e escrever. Mas isso desembocou na Revolução de 30. Olha a outra revolução, outro golpe. Getúlio Vargas dando um golpe, né? Getúlio Vargas ficou aí 15 anos no poder, mais ou menos. E aí ele deu um golpe, outro golpe, né? Só que aí o Getúlio Vargas ele fez muita coisa boa pro Brasil. Não quer dizer que ele foi excelente, não. Ele tem as suas mazelas, essas coisas. Ele foi um governo ditatorial, né? Mas ele fez umas coisas boas para a educação. Ali o decreto de 1931 criou o Ministério da Educação e Secretaria de Educação. Em 1932, com o ideal de educação obrigatória, gratuita e laica. O que é laica? Laica é desvinculada da religião, né? Então ele instituiu. Então foi um feito muito bom, né? Foi um passo muito bom que ele trouxe. Nós vemos aqui ensino durante o Estado Novo, 1937, 1945, e o governo populista, né? 1945, 1964. Nessa área, Getúlio Vargas ele governou até 37, 45, e depois veio o governo populista. A área de educação estabelecia alguns direitos garantidos pela Constituição de 34, às vezes suprimido pelo Estado Novo. Então ali começou a crescer a educação, mas veio o Estado Novo e abafou, né? Continuou funcionando, mas não é como se a planta estivesse florescendo, crescendo e alguém fosse podando, que nem aqueles origamis lá, né, daquelas árvores japonesas, né? E aí o ensino durante o regime ditatorial, que é o golpe de 64, foi outro golpe. Que maravilha, hein? Brasilzão que gosta de golpe. E pelo militar, é brincadeira. Deodoro foi militar, deu o primeiro golpe. Getúlio Vargas, militar, deu outro golpe. E o regime militar, né, que deu outro golpe em 64. Ixi, aí a educação, se eles fizeram aquelas árvores de origami aí podando no regime populista, aqui o regime ditatorial arrancou a árvore. A educação foi pauta teve repreensão, privatização do ensino, né? Continuou privilegiando a classe dos ricos, né? O ensino de qualidade, deixando fora as classes populares,
ele oficializou, eles queriam o quê? Eles criaram um ensino profissionalizante. E nessa época, né, de 64, veio assim Henry Ford, né, ali das indústrias automobilísticas, né, começaram a vir para o Brasil, começaram a aquecer a indústria, a economia em relação ao automóvel, não só automóvel, mas outros segmentos da indústria começou a se aquecer nessa década e precisou-se de pessoas escolarizadas, alfabetizadas para poder lidar com a máquina dentro da indústria, ter comunicação com o patrão empregado, ler alguns ofícios. Então precisou-se da educação, né? E aí a ditadura, na sua mentalidade formal e militar, eles direcionaram o ensino exatamente para a profissão, ou seja, a escola era um curso que preparava você para o trabalho, né, para a indústria. Então ele era voltado para isso, não fazia um cidadão pensante, mas um cidadão operário, né, um cidadão que pensasse apenas na indústria. Até a questão das fileiras de classe que nós temos hoje é uma estética de operariado, né? Então o ensino ele foi voltado muito à área profissionalizante técnica, a questão de obedecer, de não pensar, de apenas obedecer, é aquele ensino também pautado pela área militar, né? Então o ensino foi voltado a isso, foi voltado ao tecnicismo pedagógico e também voltado ao operariado, ou seja, você fazia, a escola terminava, né? Nessa época aí até o quarto grau tinha escola secundária para as professoras, os professores, mas era mais voltado ao mercado de trabalho, né? Voltado à obediência, aquele ensino mais militar técnico, né? E nós vemos o ensino da educação brasileira desde 85 até os nossos dias de hoje. Né? Em 5 de 88 foi promulgada a nova Constituição. Né? Os principais mudanças nessa época foi a gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais, o ensino fundamental obrigatório e gratuito, atendimento em creches e pré-escola, valorização dos profissionais no ensino, em planos de carreira. Aí começou-se a ter outro formato, né? Em vez daquele formato militar, aquele formato técnico, aquele formato operário, né? Ele deu um outro formato, uma outra dimensão, né? Aí já a educação não é para formar operário, não é para formar de uma forma militar, de uma forma cega, né? Uma forma técnica, não. A educação é para aprender, é para ter conhecimento, para pensar, para indagar, é para você formar um cidadão crítico, formar uma pessoa integral, né? Pessoa que possa ser atuante no seu meio, possa pensar, ter conhecimento, né? Então teve esse formato. Começou o embrião aí da verdadeira educação, né? Do verdadeiro ensino. Dentre as principais mudanças no âmbito educacional, gratuidade, ensino público, como já falei, ensino fundamental, atendimento às creches, valorização do magistério. Aí veio a LDB, Lei de Diretrizes e Bases. E ela foi promulgada dia 20 de dezembro de 1996. Leis de Diretrizes e Bases. Oi, que coisa boa. Brasil ProUni, com a finalidade de democratizar o acesso ao ensino superior. Em 2005 foi aprovada a Lei 11.096, que instituiu o Programa Universidade para Todos, ProUni, que concede bolsas de estudo, né? Também, se você tem uma boa nota no Enem, também você pode concorrer a bolsas, né, em grandes faculdades, universidade. Isso foi muito bom, né? O Brasil, ele deu a sua... começou o embrião ali em 88, depois em 96 começou a se desenvolver e hoje está a passos lentos, né? O Brasil tem muito a conquistar, né? E então é isso, a história do ensino brasileiro. Tem muitas coisas para falar, mas não dá para falar tudo. Tentei falar as coisas principais. Então hoje o brasileiro, a cultura dele, ele não lê livros, né? Porque a cultura veio lá de trás, né? Nós não temos esse hábito de estar lendo, de gostar de ouvir ensinos bons, é claro, né?
O brasileiro, eu falo de forma geral, né? Não tô falando, é lógico que tem brasileiros que gostam de ler, que são intelectuais que estudam e tal, entendeu? Mas de uma forma geral, como povo, como cultura, o brasileiro ele não lê por causa disso, é por causa da sua origem, por causa de tudo, como tudo começou. Na verdade, a educação brasileira, o ensino brasileiro, ensino escolar brasileiro, ele começou a dar seus primeiros passos realmente foi em 88 para cá, né? Com muitas lutas, muitos embates, muitas reivindicações. Ele começou a despontar em 1930, aí foi cortado em 1964, e aí ele renovou isso, voltou em 1988. Então é muito cedo o ensino brasileiro, é muito novo o ensino brasileiro, né? Espero que vocês tenham gostado desta aula. E Deus abençoe a todos vocês. Em nome de Jesus. Amém.